A paz de Jesus, o amor de Maria, graças a Deus, juntos para rezarmos o nosso segundo dia da nossa preparação para a consagração total à Santíssima Virgem Maria. Isso mesmo, estamos iniciando os 12 dias preliminares, que são dias preparatórios, exercícios espirituais para desapegarmos do egoísmo. Isso mesmo. O convite é sempre você se inscrever, né, no canal no YouTube, e também nesse tempo no Telegram tem lá um grupo em que eu estou disponibilizando para você algumas orientações para seguirmos juntos nesta caminhada junto com a Virgem Maria. Hoje me veio ao coração, né? Nós vamos trilhar 3 etapas, em 3 passos. Primeiro passo, sempre eu vou trazer para você um pouquinho da formação sobre o que é a consagração, para aqueles que ainda não conhecem. O segundo passo é a meditação, como eu trouxe ontem do livro, não é? Que traz o método de São Luís Guimond de Montfort e algumas meditações próprias para cada dia. E na terceira etapa são as orações próprias do dia, tá bom? Assim você vai se colocando assim nesse processo de entender como tudo se dará, não é? Uma questão também que me colocaram sobre a realidade de ser chamado escravidão de Maria. O que é isso? Eu sou escrava da Virgem Maria? Como que eu vou ser escrava ou escravo de uma mulher? Como que eu vou ser escravo de uma pessoa? Né? Talvez alguns evangélicos poderiam questionar tudo isso. Mas essa realidade de chamar essa consagração à Nossa Senhora como escravidão de amor, ela tem fundamento também na palavra, né, nas Sagradas Escrituras. Jesus mesmo diz a Sagrada Escritura em Filipenses, ele se fez escravo. Ele não se prevaleceu da sua igualdade com o Pai, mas ele se humilhou até a morte, e morte de cruz, para que fôssemos salvos. É nesse exercício da humildade, de nos conformarmos a Cristo, no ser humilde, na sua humildade. E também a humildade da Virgem Maria. Ela cantou isso no Magnífica, em Lucas capítulo 1, né? Quando ela diz: a minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. E ela se chamou assim, serva. E também essa palavra serva pode ser traduzido como escravo ou escrava. Então Jesus se fez escravo, servo do Pai. A Virgem se fez serva, escrava. Nós também, querendo imitar esse caminho de santidade, essa virtude da humildade, também nos colocamos como servos, nos colocamos como escravos da Virgem Maria, escravos de Jesus, servos e servas. Assim, somos filhos, mas também somos servos. Jesus, em muitas passagens da Sagrada Escritura, no Novo Testamento, ele vai dizendo isso, não é? Que somos servos. Amém? E aí a nossa primeira meditação um pouquinho sobre o que é essa realidade de ser escravo. Essa realidade foi trazida para nós por São Luís Maria, que criou, né, esse método do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Ele diz assim: não temos receio de insistir na palavra escravo, no significado de uma total e incondicional entrega. Diz aqui o Dom
Dom Antônio Maria, quando ele diz para nós no seu livro: nós vivemos num tempo em que muitas pessoas contestam essa realidade de se dizer escravo, mas estes mesmos se fazem escravos dos ídolos modernos, da ambição, dos pecados, dos prazeres, das riquezas, de honras ou de ideais puramente humanos e passageiros. Diz assim: São Paulo não treme ao recordar que Jesus aceitou a condição de servo. Filipenses capítulo 2, versículo 7. E também já disse, repito, Lucas capítulo 1, versículo 38, a Virgem Maria não hesitou de chamar-se escrava do Senhor. Também nós devemos ser assim, como Jesus e como Maria, servos. Amém? Muito bem, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você vai estar chegando aí para o nosso segundo dia da nossa meditação, formação e oração de preparação para a consagração a Jesus por meio do coração imaculado da Virgem Maria. Oh, coisa boa! Muito bem-vindo, vamos juntos. Hoje, o segundo dia da meditação, o tema: o mundo e seu príncipe infernal. A primeira condição para uma vida perfeita é o afastamento do egoísmo, simbolizado pelo mundo inimigo de Jesus Cristo. O príncipe deste mundo é o demônio, homicida desde o princípio. Maria será a minha defesa contra o mundo, o meu escudo contra o demônio, porque ela é a princesa, a rainha dos servos de Deus. Primeiro ponto da nossa meditação de hoje: devo afastar-me do mundo, inimigo de Jesus Cristo. Aceitando o convite para a vida perfeita, meu primeiro dever será fugir para longe, do que ao invés de me infundir a semelhança como o Pai Celeste, corrompe-se em mim a imagem divina. Vou repetir. Aceitando o convite para uma vida perfeita, meu primeiro dever será fugir para longe daquilo que me afasta da semelhança do Pai Celeste. Vamos traduzir assim: corrompe-se em mim a imagem divina, daquilo que corrompe em mim a imagem divina. Ora, assim é o mundo. O mundo aqui não significa as pessoas, meus irmãos, a quem devo e quero amar, vivendo no meio deles e a eles me devotando sinceramente. Aqui, o mundo é o espírito do mal, que aquele que não quis receber Jesus. A palavra em João, capítulo 1, versículo 12, diz que o mundo não conheceu Jesus. Este se opôs a Deus e a seu Cristo. Não podemos amar esse mundo, pois a amizade dele é inimizade para com Deus. Quem procura ser amigo desse século, deste mundo, constitui-se inimigo de Deus. De São Tiago, capítulo 4, versículo 4. Por isso disse Jesus aos seus apóstolos: Vós não sois deste mundo, para que procure uma associação entre Jesus e ele. Ele, na verdade, pretende enganar-te. É impossível servir a dois senhores. Mateus, capítulo 5, versículo 24. Diz aqui para nós a palavra. Esta palavra é infalível. Por que então minha vida tentaria ainda uma conciliação absurda e impossível? Olha aí para você a meditação. Segundo ponto, o príncipe deste mundo é o demônio.
O príncipe das trevas, o tentador mentiroso, causa de nossa desgraça original, o inimigo de Jesus Cristo, é o soberano deste mundo. Porque o demônio procura proporcionar prazer, honra, riqueza, e para que tenham prazeres, honras e riquezas, tantos homens se submetem ao pecado. Fazem-se servos do pecado e escravos do demônio. Ao próprio Jesus, ele quis tentar, prometendo todo mundo a sua glória se a ele o adorasse. O Filho de Deus, Jesus, não o serviu, mas quantos filhos dos homens lhe obedecem? E por isso, no mundo, juntamente com os prazeres, honras e riquezas, quanto pecado, quanta miséria moral, quanta treva sórdida. No batismo, eu renunciei a Satanás, às suas pompas, ao mundo do mal. São malditas as fileiras de Satanás, que experimenta levar os homens à mesma maldição que mereceu, ao revoltar-se contra Deus. Por inescrutável desígnio da providência, Deus permite que o demônio reine no mundo. Mas os filhos de Deus não podem ser escravos, não podem ser seus escravos. Terceiro ponto. Boa noite, Nice. Terceiro ponto da nossa meditação. Maria, defesa contra o mundo e o demônio. Talvez eu trema ao pensar no inimigo poderoso e audaz. Jesus me tranquiliza e diz: tende confiança, eu venci o mundo. Em João, capítulo 16, versículo 33. Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. João, capítulo 8, versículo 12. Ele, Jesus, me oferece o escudo e a proteção de Maria. Ela é a minha fortaleza, a torre de Davi. Desde o paraíso perdido, ela é a esperança, o refúgio dos filhos de Deus. Ela é a inimiga da serpente. Os seguazes, os seguidores do demônio, têm também por inimigos os filhos de Maria. Sob este escudo da Virgem Maria, que temerei eu? Venha ao mundo com todas as suas perfídias mover guerra à minha fé, à minha caridade. Responderei que sou filho, filha e escrava daquela que foi a bem-aventurada porque acreditou. E que entre as flores da humildade com que se prestou para a encarnação, colocou o lírio fragantíssimo de sua virgindade intemerata. Levante-se em campo de batalha o exército dos espíritos infernais. Não temerei. Por que não temerei? Porque meu escudo é aquela que humilde virgenzinha derrota inflexivelmente o mal. Uma vitória tanto mais esplêndida quanto a sua natureza humana. Maria parece tão pequenina e frágil. Hei de combater contra o demônio, porque sou de Jesus e quero procurar o meu Rei divino em Maria, da qual ela quis nascer. Uma pequena oração. Princesa e rainha dos eleitos, ó Virgem Maria,
Eu vos saúdo com amoroso entusiasmo. Agradeço-vos, porque me ensinastes a grande lição do afastamento do inimigo, do afastamento do mundo e dos enganos do demônio. Vosso filho, vosso escravo de amor, quero ouvir vossos ensinamentos luminosos, aborrecer o mundo, aspirando a honra. Quero ouvir vossos ensinamentos luminosos, aborrecer o mundo, detestá-lo, fugir-lhe, resistir valorosamente contra o demônio, aspirando à honra, à riqueza e ao prazer verdadeiro de ser vosso, de ser vossa, para pertencer-te e a pertencer ao divino Rei Jesus Cristo, bendito fruto do vosso ventre. Amém. Efésios, no capítulo 6, diz assim, capítulo 5, capítulo 5, versículo 8, renunciemos ao príncipe das trevas, nós somos filhos da luz, sois luz no Senhor. Amém. Quero deixar aqui um recadinho que eu não tenho como permitir vocês participarem, viu, gente? Porque não dou conta de realizar as duas coisas ao mesmo tempo. E depois o vídeo fica um pouco longo se eu permitir cada um for entrando, tá bom? Então a gente, um pouquinho de paciência, vai ouvindo aí e vai rezando junto comigo, tá bom? Vamos em frente. A meditação do evangelho de hoje, Mateus 6, versículo de 1 a 11, a tentação de Jesus. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. E após ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador lhe disse: Se és o Filho de Deus, dize que a estas pedras que se convertam em pães. Jesus respondendo lhe disse: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tomando então o demônio, levou à cidade santa e o pôs sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, confiou aos seus anjos o seu cuidado, e eles te tomarão nas mãos, para que não sucedas ferires teu pé em alguma pedra. Jesus lhe disse: Também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. De novo subiu o demônio ao monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então lhe disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele hás de servir. Então o deixou o demônio e os anjos se aproximaram para servir Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A meditação do livro da Imitação de Cristo, livro 1, capítulo 13, de 1 a 3. Repito, do livro da Imitação de Cristo, livro 1, capítulo 13, de 1 a 3. Se você tem aí, você pode tomar em suas mãos. O tema: como resistir às tentações. Enquanto vivemos no mundo, não podemos estar sem trabalhos e tentações, porque está escrito no livro de Jó: a vida do homem sobre a terra é uma contínua malícia, a qual
Ai, tive um probleminha. Vou retomar aqui. Pronto, vamos lá. Cada qual deve, pois, ser muito cuidadoso nas tentações e vigilante na oração, para não dar lugar às ilusões do demônio, que nunca dorme, nem cessa de andar à roda, e para que possa devorar. Conforme 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ninguém há tão santo e tão perfeito que não tenha algumas tentações. E não poderemos jamais viver sem elas. Faz parte da nossa natureza humana, não é? São, contudo, as tentações, muitas vezes, utilíssimas ao homem, posto que sejam importunas e pesadas, porque nelas se é humilhado, instruído e purificado. Todos os santos passaram por muitas tentações e trabalhos, e foi assim que progrediram. E os que não quiseram sofrer e levar com ânimo as lutas, foram tidos por maus e desfaleceram no caminho. Não há parte alguma onde não haja tentações e adversidades. Nenhum homem está inteiramente livre das tentações enquanto vive, porque em nós mesmos está a causa de onde elas vêm, pois nascemos egoístas e inclinados ao pecado. Passada uma tentação ou tribulação, logo sobrevém uma outra, e sempre teremos que sofrer. Por quê? Porque se perdeu o bem da nossa primeira felicidade. Muitos querem fugir das tentações e caem ainda mais gravemente nelas. Não as poderemos vencer só tentando fugir-lhes, mas com paciência e verdadeira humildade nos fazemos mais forte que todos os nossos inimigos. Forte, não é? Ninguém está livre. Ninguém está livre. Temos uma defensora. Vamos entrar na meditação do Tratado da Verdadeira Devoção, no número 52 seguintes. Maria, inimiga irreconciliável do demônio. Deus só criou, se assim podemos dizer, uma inimizade, mas esta é irreconciliável, que há de durar e aumentará até mesmo até o fim dos séculos. É aquela existente entre Maria, a mãe de Jesus, e o demônio, entre os filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e seguidores de Lúcifer, de sorte que o mais terrível dos inimigos, que contra o demônio Deus criou é Maria, sua Santíssima Mãe. Vou repetir, hein? De sorte que o mais terrível dos inimigos contra o demônio, aquele que Deus criou, é Maria, sua Santíssima Mãe. Desde o paraíso terrestre, infundiu nela tanto ódio contra esse maldito inimigo de Deus, tanta sagacidade para descobrir a sua malícia dessa serpente antiga, tanta força para vencer, subjugar e esmagar esse ímpio orgulhoso, que ele se arreceia dela, teme, dela, mais do que a todos os anjos e homens. E de certo modo, diz São Luís, que ele teme a Virgem Maria mais do que o próprio Deus. Por quê? Interessante, né? Forte.
Não querer dizer isto, não quer isso dizer que a cólera, o ódio, o poder de Deus não sejam infinitamente maiores do que o da Santíssima Virgem, visto estes serem limitados às perfeições de Maria. Pois primeiro porque, sendo Satanás uma humilde criatura, e sua humildade, a humildade da Virgem, oferece a ele um grande poder. Contra ele, um grande poder. Segundo, porque Deus concedeu a Maria tão grande poder sobre os demônios, que estes temem mais, como foram obrigados a confessar pela boca de possessos, um só dos seus suspiros em favor de uma pessoa, do que as orações de tantos outros santos. E uma só de suas ameaças, mais do que todos os outros tormentos. Aquilo que Lúcifer perdeu pelo seu orgulho, Maria adquiriu pela sua humildade. O que Eva condenou a humanidade pela sua desobediência, Maria salvou pela sua obediência. Eva, obedecendo à serpente, foi causa de perdição sua e de todos os seus filhos. Maria, ao se tornar perfeitamente fiel a Deus, salvou consigo todos os seus filhos e servos e os consagrou à majestade divina. Deus não só estabeleceu uma inimizade, mas inimizades, não só entre o demônio e a Virgem Maria, mas entre a raça da Santíssima Virgem e a do demônio. Isto é, Deus estabeleceu inimizades, antipatias e ódios entre os verdadeiros filhos de Maria e os filhos e escravos do demônio, os quais não se entendem mutuamente e não têm correspondência interior entre si. Os filhos de Belial, os escravos, os amigos do mundo, até aqui perseguiram e sempre hão de perseguir mais do que nunca aqueles que pertencem à Virgem Maria. Como outrora Caim perseguiu e matou seu irmão Abel, Esaú perseguiu seu irmão Jacó. Eles são figuras dos repróbados e dos predestinados. A humilde Maria ganhará sempre a vitória contra esse orgulhoso, e tão grande será a sua vitória que chegará a esmagar a sua cabeça, onde reside o seu orgulho. Ela descobrirá sempre a malícia da serpente, dissipará suas infernais tramas, seus conselhos diabólicos, e guardará até o fim dos tempos seus servos contra as cruéis garras do maligno. Mas o poder de Maria sobre todos os demônios brilhará particularmente nos últimos tempos. Esses tempos que estamos vivendo, hein, irmãos? Em que Satanás pretenderá amar ciladas a seu calcanhar, isto é, aos seus humildes servos, os pobres filhos da Virgem Maria. Lhe suscitará para lhe fazerem guerra. Esses serão pequeninos, os filhos da Virgem Maria, pequeninos, pobres segundo o mundo, humilhados diante de todos, oprimidos e perseguidos, com calcanhar, como o calcanhar o é em relação aos outros membros do corpo. Mas, em compensação,
serão ricos da graça de Deus, que Maria lhes distribuirá em abundância. Serão grandes e elevados em santidade diante de Deus, superiores a toda criatura, de zelo tão vivo, tão fortemente arrimados ao socorro divino, que com sua humildade, unidos a Maria, esmagarão a cabeça do demônio e farão com que triunfe o reinado de Jesus Cristo. Amém! Que assim seja, hein, irmãos? Fortíssima! A leitura do Tratado da Verdadeira Devoção, fiz questão de ler completa para você, porque é muito profunda, né? Se eu for falar, às vezes eu posso enrolar um pouco aí a interpretação, então li tal qual, tratado do número 52 seguintes. Você pode ler o tratado, pegar de novo, meditar ponto por ponto. Lembro sempre que aqui eu dou uma, né? Não consigo ter o tempo para meditar tudo com você. Então você vai lendo o tratado aí na sua mão em casa, todos os pontos. Eu vou colocando um pouquinho por dia, teremos os 33 dias, então a gente vai caminhando devagarinho, mas você também vai ruminando essas palavras, né? Procura fazer um tempo agora, tempo do advento, tempo de silêncio, de gestar Jesus em si, mas também de se colocar no ventre da Virgem Maria. Fazer essa experiência de ser gestado pela Virgem. Assim como a gente tem aqui nessa imagem, Nossa Senhora no seu Imaculado Coração, faça essa experiência de adentrar no coração da Virgem Maria, de adentrar no seu ventre e ser formado um homem novo, uma mulher nova por meio de Maria. Amém? Rezemos para terminar as orações do nosso dia. Primeiro, o Veni Creator Spiritus. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai, enchei nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção espiritual. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender, em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós rebustecei. Nosso inimigo repeli, e dai-nos logo a vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai, e o Filho revelai também, e que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai, e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito de Deus por todo sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito gozemos o que é reto, e gozemos sempre as suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos o Ave Maristela, em português. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dai-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faze a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo,
para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém. Que o Senhor nos abençoe, por intercessão de Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abraço para você, gratidão e até amanhã, se Deus quiser. Vamos em frente, caminhando sempre como filhos nessa luta contra as realidades espirituais, mas a Mãe está conosco. Virgem Maria caminha conosco.